pessoal, sejam muito bem-vindos a uma edição muito especial do Minuto Plankiono. Hoje a edição terá um pouco mais de um minuto, faremos um podcast para discutir a equipe do Plankiono esse ano, como tem sido todas as aulas, como tem sido a preparação para o grande evento em outubro. Também vamos conversar sobre o tema geral da edição desse ano, a crise da ordem internacional no mundo globalizado. E fecharemos conversando um pouco sobre a importância da juventude, do ativismo, para que a gente possa pensar num futuro melhor e talvez até mesmo mais próspero e mais equilibrado entre as nações e entre os cidadãos no mundo que vivemos. Aqui hoje nós temos convidados muito especiais. Temos a ilustre presença das nossas secretárias Rafaela Colos. Por favor, pode se apresentar? Oi, gente, eu sou a Rafaela Colos, eu sou secretária-geral da edição do Plankiono de 2025 e é um prazer estar aqui. Também temos a presença da nossa secretária administrativa, Catarina. Oi, gente, meu nome é Catarina e eu sou secretária administrativa no Plankiono esse ano. Estou muito feliz de estar aqui. E temos a grande presença da nossa professora de História, Luaê. Olá, queridos e queridas, estou por aqui para bater esse papo com essas secretárias incríveis, falar um pouquinho do Plankiono e um pouquinho sobre como a ONU funciona e a situação do mundo hoje. Perfeito. Gente, muito legal essa presença de vocês aqui hoje, tá? A gente tá muito animado, é a primeira vez que a gente faz isso, então a gente tá realmente assim, feliz de poder trazer para nossa audiência, para os nossos seguidores, um pouco, né, sobre como funciona o Plankiono e como funciona as ideias que a gente teve para chegar nos nossos temas, nos nossos comitês e o tema geral. Primeiro, secretárias, Luaê também, que vem dando assistência para a gente, alguns comitês, na elaboração de alguns guias, né? Mas primeiro eu queria começar conversando sobre a equipe do Plankiono esse ano, né? Vocês duas começaram o Plankiono já tem alguns anos, né? Quando você foi staff a primeira vez, né? Eu fui staff quando eu tava no 8º ano, em 2022. Então, já é meu 4º ano, né, participando do Plankiono, vai ser a 4ª edição. E, eu me apaixonei quando eu vim, assim, pela primeira vez e ver realmente o evento na prática. Foi uma coisa que eu acho que eu fiquei, assim, um mês que eu ia dormir, eu falava, caraca, ano que vem eu quero estar lá, eu quero fazer isso. É algo que, assim, realmente foi uma paixão minha e ainda é. Aí, em 2023, eu fui intervenção fixa, né? Em 2024, eu fui diretora com a Catá, inclusive. E esse ano, a gente tem a honra de ser secretária, né? De estar à frente dessa eletiva que a gente gosta tanto, desse projeto, realmente. E, eu acho que a cada ano a gente cresce mais, assim. O Plankiono é uma parte da nossa história, assim. É uma coisa que fica marcado mesmo, assim. E a gente vai aprendendo e, assim, tá sendo muito interessante estar à frente de tudo isso. E pra você, Catarina? Pra mim, começou um pouco diferente. Eu fazia aula do Plankiono em 2023. Eu e a Rafa, a gente entrou junto pra fazer a aula. Só que eu não fui no evento do Plankiono em 2023. Eu não consegui ir e não fui em nenhuma simulação. Então, eu já comecei em 2024 como diretora. Então, eu nunca tinha ido num Plankiono como delegada ou como staff. Então, foi uma experiência muito nova pra mim. Foi muito legal ver o debate de fora, não tá dentro do debate. Porque aí você vê toda a atmosfera. Você tá de um jeito diferente do que quando você tá sendo delegado defendendo alguma coisa. Você vê um geralzão. E eu achei isso muito legal como primeiro Plankiono. E agora tá como secretária e fazendo parte da organização real de tudo isso. É muito, muito legal. Tô muito feliz. É legal ver essa evolução de vocês em paralelo à evolução do Plankiono em si. Porque é principalmente você, Rafa, né? Que chegou em 2022, foi staff. De certa forma, acho que você também de longe acompanhou como a própria organização eletiva evoluiu nesses últimos anos, né? Eu acho que, assim, a gente vê, se comparar o Plankiono de 2022, que já foi muito bom, e ver tudo que a gente tem hoje, assim, como a organização cresceu hoje em dia, é muito bonito ver, assim, como a gente tá cada vez mais trabalhando, crescendo, e como os alunos todos se engajam muito nisso. Eu tenho a impressão que a cultura simulação, a cultura Plankiono, ela cresceu bastante na escola nesses últimos anos. Mas ainda antes disso, como que era pra vocês, eu me pergunto assim, ver, quando vocês estavam no 8º ano, no 7º ano, ver que existia esse Plankiono do pessoal mais velho, do ensino médio. Vocês já, assim, imaginavam como seria chegar lá um dia? Eu pergunto porque eu vejo muito isso hoje. No 7º, nos 8º, até 6º ano, às vezes perguntam. É assim, interessante, porque a gente tem a Simu da Simu, que a gente tem os convidados, né, dos alunos dos 7º e dos 8º anos.
Então é interessante que eu vejo que alunos dos sextos anos já falam que vão poder participar da Simu no sétimo. Aí no sétimo ano eles já falam que vão poder ser staff no oitavo. Aí no oitavo que eles são staff, participam do evento, nossa, aí é aquela coisa, nossa, ano que vem a gente vai fazer parte do Plankiono, da equipe mesmo. Pra vocês eu acho que foi algo parecido, né? Uhum. Imagino. Foi, pra mim, na verdade, eu fiquei muito impressionada, assim, de saber que tinha uma eletiva que a gente falava de coisas de humanas, que a gente debatia geopolítica, que a gente, tipo, não era só aquela coisa mais matemática que a gente ouvia mais falar sobre. Então, eu fiquei muito animada por isso. A parte de, tipo, falar em público não me atraiu nem um pouco, porque eu era muito, muito tímida, não falava nada. E então essa parte foi um pouco desafiadora, assim, pra mim no começo. Tanto é que eu lembro que eu não falei quase nada nos primeiros meses. Primeiro ano, na verdade, de Plankiono que eu fiz. Então, aos poucos fui melhorando isso. Mas de estar ali na aula e conseguir aprender muitas coisas que a gente não aprende na sala de aula foi o mais legal, assim, pra mim. Por isso que eu queria tanto participar. Quem te viu, quem te vê, né, Catarina? Realmente. Mudei muito. Eu ia dar esse ganchinho. Então, você vê a importância que tem um projeto como esse, né? A gente pensar nas potencialidades, né? Que Exatamente. desenvolve, pegando essa fala da Catarina, não só a noção de geopolítica, poder debater, e a gente não tem dúvida, compara um aluno que vive nesse mundo de debates com alguém que nunca experimentou, é uma diferença muito grande. Ah, sim, com certeza. E quando a gente também pensa nessa ideia do crescimento pessoal, né? Então, alguém que tem ali a coisa da timidez ou não, é muito legal poder perceber. E a gente sabe bem, né, como professor, né, Lucas, o ganho que isso vai trazer na Com vida certeza, dessas com meninas, certeza. o fato de conseguir defender um ponto de vista, se posicionar. E ó, eu vou falar que para mim a minha maior tristeza é que no meu tempo de aluna, ninguém me apresentou. Eu tive que conhecer que existia mundo das simulações já como professora. Sim. E aí também. sou aquela, imagino como você que olha para os alunos e fala, cara, você tem que experimentar isso, porque eu não vivi isso lá. Então, a gente sabe que é muito legal. Interessante, porque eu tenho certeza que elas têm essa noção, porém, essa noção ela vai evoluir ainda, viu? Daqui 5, 10 anos, vocês ainda vão ter uma noção ainda maior do quanto vocês realmente se desenvolveram nesse período aqui na escola, através do Plankiono principalmente. Habilidades e senso de liderança, até ter que assumir responsabilidades. Resolução de conflitos. Resolução de conflitos, você trabalho em equipe. Tudo isso, perfeito. Acho que já na faculdade elas já vão ver muita diferença quem Sim, não teve sim. essa experiência. Sim, com certeza. Provavelmente. Eu acho que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, né? Muito que gostava de tomar liderança e tudo, mas eu acho que o Plankiono me ensinou a trabalhar isso de uma forma que eu nunca tinha trabalhado, de procurar resoluções práticas, né? E defender um ponto de vista que muitas vezes não é o meu, assim, de defender um país ali muito diferente da nossa cultura, né? Um país enfim, defender o posicionamento ali de uma coisa que não necessariamente é aquilo que eu acredito e tomar esse partido, assim, foi algo que me ensinou a crescer muito até, assim, a entender o meu lugar nos debates, sabe? A ser algo mais produtivo, não ser só aquele debate de, não, eu acho isso, não, eu acho isso. Mas de realmente tentar ter uma coordenação ali de uma resolução, né? Ou que é o que seja, a gente faz no Plankiono. a mais pura diplomacia, né? Está apenas no segundo ano, Está Brasil. Está apenas no segundo ano do ensino médio, Brasil. Que também sim. Realmente fantástico, fantástico mesmo. Então, eu acho assim, acho que já comentei isso com vocês. Eu vejo muito o ano de 2025 como o primeiro ano de uma nova era do Plankiono, assim, que sem dúvida que é o legado dos últimos anos que foram incríveis, mas foram anos de muita construção. E eu vejo muito esse ano como, assim, esse primeiro capítulo de uma segunda era, né? Considerando, é claro, que o Plankiono tem 8 anos. Sim. E eu tô à frente dele há 5. Tanto que, assim, interessante, porque só pra fechar essa questão toda aqui das aulas e tal, vocês são as primeiras secretárias que eu não conheci no Plankiono. É interessante pensar isso, né? Que todos os secretários até hoje eu conheci já no Plankiono, de uma forma ou de outra. Mesmo assim, né? Conheci entrando no Plankiono, ou no primeiro, no segundo ano. Vocês eu conheci no fundamental. Uhum. No sétimo, Foi- oitavo Foi ano. no sétimo No ano. sétimo ano. Sim. Acho que pra quem tá ouvindo, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Lucas dá aula de debates pra gente também claro. no fundamental. Verdade. Então, a gente teve esse contato já muito próximo e ele sempre fala do Plankiono, mostrava os vídeos que a gente fazia Sim. ali. E
E uma Tu foi das... plantando uma sementinha. E uma das coisas que me fez ter mais confiança de entrar no Plankiano foram as aulas de debate, porque eu tinha muito medo de, tipo, entrar e falar, meu Deus, eu não vou saber debater, o que vai adiantar eu aprender um monte de coisa de geopolítica, sobre relações internacionais e não saber falar nada. Então, foi chegando no final do 9º ano, eu já falava bastante nas aulas de debate, nas réplicas e tréplicas que a gente fazia, nós duas, inclusive. Então, ajudou bastante. É muito legal ver essa evolução. E acho que dá pra perceber, né? Acho que a imprensa cresceu, o marketing cresceu, o nosso Instagram acho que tá bastante ativo esse ano, bastante coisa legal que a gente fez. Então, agora falando sobre o nosso tema, né? Levando agora a conversa pra geopolítica da questão. Bem, meninas, o que a gente tinha em mente, então, quando a gente pensou na questão a crise da ordem internacional no mundo globalizado? Assim, eu vou começar da minha parte, porque eu lembro que a gente conversou final do ano passado, início desse ano, que eu pensei muito comigo assim, eu acho muito legal que esse ano reflita, que a edição desse ano reflita, a gente não pode, como uma simulação da ONU, deixar passar despercebido, que a gente vive, de fato, tem um momento das relações internacionais conturbado, onde instituições internacionais, a própria ideia do multilateralismo, da cooperação internacional, vem sendo muito descredibilizada, muito criticada, muitas vezes de forma legítima. A gente tem visto guerras, conflitos acontecendo de uma forma que a gente não via já há muito tempo, e grandes reviravoltas na diplomacia. Então, eu acho que eu trouxe muito isso no início, quando eu falei, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma ou de outra, né? E eu lembro que acho que vocês concordaram, né? Vocês foram junto com nesse caminho comigo, né? Então, tratando sobre a questão da crise da ordem internacional, professora Luay, eu queria te perguntar, então, sobre a história, né? Quando a gente fala, e os ouvintes com certeza já se seguem geopolítica, já deve ter ouvido esses termos. A comunidade internacional questiona, a comunidade internacional, a ordem internacional. Qual é a história por trás desses termos, da ordem internacional, a comunidade internacional? Até que ponto a gente pode falar dessa ordem? Desde quando? Bom, aí a gente, pensando um pouquinho com a história, né? Eu acho que retomando lá no final da Primeira Grande Guerra, né? A Grande Guerra, a Primeira Guerra, como a gente conhece, enfim. Ali surge, naquela proposta, os 14 pontos do presidente Woodrow Wilson, né? A ideia de você pensar o que vai ser chamado de Liga das Nações, Perfeito. né? Que naquele final da Primeira Guerra, né? A maneira como termina com o Tratado de Versalhes, a própria ideia da Alemanha não fazendo parte da Liga das Nações, então toda a questão, né, os próprios outros 13 pontos do Wilson rejeitados. Então, a Liga das Nações ali já tinha essa ideia de que para se evitar um conflito naquela proporção que a Primeira Grande Guerra trouxe, ali você já tinha esse ensaio de que era preciso diálogo entre várias nações. Só que a Liga das Nações, se a principal ideia era evitar uma nova guerra, bom, como sabemos, né? Deu certo. Fiasco total. Tanto é que, se a gente pensar na Segunda Guerra, já durante o conflito já se discutia isso, que ao final do conflito seria necessário que você pensasse um outro organismo internacional, que aí não vai mais chamar Liga das Nações, até por conta, né, desse fracasso de não ter evitado, né, a Segunda Guerra bem pior do que a Primeira em termos de número de mortos e, né, os envolvidos. E aí, né, a proposta então da criação da Organização das Nações Unidas ali naquele contexto. Então, acho que toda vez que a gente vai pensar nisso, é importante ter em mente, né, como essa Segunda Guerra termina e tudo que ela envolve, né? Desde pensar a questão mesmo do Holocausto, a bomba atômica, enfim, toda a violência que está colocada ali. E essa ideia de que como é que você faz, então, para evitar que um conflito nesse nível, né, não voltasse a acontecer. Então, penso que a criação da ONU vem muito com base nisso. E aí retoma partes do pensamento, por exemplo, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, que vai servir de base para o documento da ONU, né, para a Declaração Internacional dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, acho que aquelas comunidades, ao final daquele conflito, pensavam quais deveriam ser as bases, então, para a reconstrução, né, daquele mundo, de maneira que você pudesse evitar
um conflito tão violento, generalizado, com um número de mortes tão grande, como você faria para pensar nessa diversidade, né? Do convívio com a diversidade? Perfeito. Vai. E você trouxe a Revolução Francesa, Certo. né? E realmente, quando a gente pensa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso, eu acho que é interessante pensar isso. Eu acho que essa questão da ordem internacional ainda é, de certa forma, um legado do iluminismo, certo? Com certeza, acho que a ideia de democracias liberais que prezam pelos direitos, pelas liberdades dos indivíduos, acho que tudo isso ainda é esse legado. Ou de pensar, a população tem direitos, né? Sim, Porque perfeito, durante exato. boa parte da história, a gente vê que é só o governante tem direitos, né? E não em termos da população tem direitos. Então, também acho que essa... E aí, essa questão que a gente estava chegando nesse ponto. E aí, o fato dessa ideia de uma lógica de uma comunidade internacional, pensando que você tinha que chamar os países para o diálogo. Fossem eles países com grande poder econômico e poder bélico, fossem eles países muito pequenos, mas que você precisasse de um lugar onde você pudesse reunir para debater questões, né, que são consideradas de interesse global, né? Global. Ou até mesmo entre ditaduras e democracias, certo? Ainda a gente se simula, a gente sabe muito bem disso. Muitas vezes, essa é quase que a graça da simulação, muitas vezes, né? O que a gente estava falando, de defender, de ver diferentes pontos de vista, né? Eu acho muito interessante que a ONU, uma vez, acho que o Lucas fez essa analogia em aula, que a ONU é isso aqui que a gente está fazendo. Se cada um de nós fosse um país, isso aqui seria a ONU. É uma mesa de discussão, de conversa ali entre todos os países, em que a gente pode ver diferentes pontos de vista e propor ideias na busca de realmente chegar em um consenso ou não, né? Abrir esse espaço. Sim, perfeito. E esse espaço né? O que eu lembro que eu disse é que muitas vezes a ONU, não existe uma entidade chamada ONU que não seja, na verdade, os países conversando, certo? Então, que é justamente esse espaço para que essa ordem internacional possa ter sustentabilidade, possa ter normas, leis que os países possam seguir. Catarina, você gostaria de trazer alguma questão, alguma pergunta sobre... Acho que falar um pouco mais de como a gente chegou no tema principal. Que primeiro a gente decidiu mais ou menos cada um dos comitês, e aí a gente olhou pra tudo e falou, bom, a gente tem aqui um tema geral, tipo, sem perceber que a gente tinha acabado de chegar num tema geral. Porque toda essa organização, a gente percebe que ela tá cada vez mais fragilizada, mais polarizada, por causa da queda da hegemonia dos Estados Unidos, por causa dos blocos econômicos, dos BRICS, de outros conflitos armados que estão acontecendo no mundo. Então a gente conseguiu ver que tudo que a gente estava abordando dentro dos comitês, tudo que a ONU, que os países estão tendo que debater no momento para chegar num consenso, estão totalmente interligados. E aí foi aí que a gente chegou na crise da ordem internacional. Então, conta pra gente... Vou fazer a pergunta de quem está em casa. Quais são os temas dos comitês desse ano? A gente vai ter 4 comitês esse ano. O Acnur vai debater sobre os refugiados na Europa. Isso. O CSNU vai debater sobre o conflito de Taiwan e China. Uhum. O G20 vai falar sobre a cooperação internacional. E... esqueci o outro. O TPI. O TPI vai falar sobre a Guerra das Coreias. Então, a gente acaba que tem uma interligação de todos eles. E... pode falar, Rafa. Não, só explicar que o TPI vai ser um comitê histórico, né? Então, ele vai se passar ali em 62, 63, 62. Que vai ser um comitê que a gente finge que a gente não tá em 2025, mas que a gente tá na década de 60. Uhum. E aí... tem toda uma mudança ali na organização, não pode usar celular, nenhum tipo de eletrônico, tem todas essas questões que também são muito interessantes de participar de uma simulação. Mas eu acho que... Desculpa te cortar, Cata, mas eu acho que era, assim, um tema que a gente não tinha muito como fugir, assim, de falar sobre a crise da ordem internacional. Acho que é uma coisa que a gente debate muito, que a gente vê muito no dia a dia. E, assim, foi meio inevitável a gente falar disso, né? Assim... foi tudo se encaminhando para que esse fosse o tema, como a Catá falou.
E a gente pegou temas que eram muito do nosso interesse, que a gente já tinha debatido, né? Já tinha discutido entre a gente antes e conversado. E a gente tentou fazer um planquiano bem atual, né? É. Apesar da gente ter um Comitê em Aí 62, sim, porém a ideia é bem essa mesmo. Não, e aí você vê que rico. Esses que vão simular a década de 60 vão precisar pensar o que era a ONU na década de 60, Exatamente. ou né, o que é esse debate, e até para também poder enxergar essas limitações, né? Porque, por exemplo, a gente está no 2025 que não está solucionada a questão entre as Coreias. Isso aí entra Pois. nessa questão da atualidade do tema. Então, olha que rico para esse aluno que escolher simular dentro desse comitê, que vai precisar fazer essa volta, né, no tempo, mas que ali ele vai entender, então, naquele momento, quais foram as limitações, né, do debate, da ONU ali, daqueles que estavam participando, para que você não tenha solucionado por completo, por exemplo, essa questão do conflito das Coreias, e também entender a complexidade que né, faz todo momento esse jogo, né? Sim, perfeito. Entre o passado e o presente. Não, com certeza. Por isso que a gente tá muito, com certeza, animado com o evento, que a gente vai falar ainda mais depois em relação a ele. Mas voltando aqui para alguns pontos que você trouxe, Catarina. A queda da hegemonia americana você trouxe, conflitos armados, a gente teve a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente tem agora um conflito armado, um conflito muito sangrento e muito destrutivo entre Israel e Hamas na Palestina, que já passa rápido, né, gente? Já são quase 2 anos. Nossa, Já são quase 2 anos. é verdade. Tudo começa no 7 de outubro de 2023. Correto? Quando a gente tem o ataque do Hamas, e desde então a gente está tendo esse conflito. E muito se fala, né, sobre... E qual é o papel da ONU nesses momentos? Né? Desde quando a Rússia invadiu a Ucrânia, quantas resoluções não passaram no Conselho de Segurança? Foram vetadas? Eu acho que tudo isso é o que acaba passando muitas vezes para o público em geral a ideia de que bem, essa tal da ordem internacional não funciona. Essa tal da ONU não consegue resolver os grandes problemas internacionais. E eu acho que esse é um X da questão que hoje a gente passa enquanto mundo mesmo. A gente vive num mundo globalizado, cada vez mais interconectado, onde problemas são globais, desde uma pandemia até crises econômicas, e ainda assim, problemas que requerem coordenações multilaterais, a gente vive cada vez mais num que parece ser uma desordem global. Então, a gente tem, por exemplo... Porque, por exemplo, se a gente pegar a Guerra Fria, a gente tinha um mundo bipolar, certo? De uma forma ou de outra, é claro que houve conflitos, houve tensões, mas há quem argumente, nas relações internacionais, quando a gente fala de teorias, há quem argumente que havia equilíbrio de poder naquele momento. E que hoje, numa configuração mais multipolar, onde não está mais tão claro onde estão os grandes polos de poder, fica mais difícil a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, esse balanço. Luan, assim, eu queria saber, da perspectiva da história, se a gente for pensar desde... nos últimos, sei lá, vamos por aí, não sei, 500 anos. É muito exagero dizer que hoje a gente vive um momento de desequilíbrio e tensão nunca jamais visto? Ou isso seria um grande exagero e, na verdade, já passamos por momentos piores? Nossa, vou pensar agora, eu fiquei aqui pensando. Não, assim, porque eu ouço muito isso. Sim, E por um lado eu fico, tá, realmente a gente... guerras acontecendo, mas não sei se dá pra dizer... A gente ainda consegue olhar pra ordem internacional e falar, gente, ainda vivemos num mundo de uma paz duradoura maior do que... Existe um exagero quando a gente fala dessa desordem, dessa crise? Existe um exagero, você acha? Tá, vou começar de um ponto assim, Por favor. que eu acho que dentro disso que a gente está colocando, a reflexão, né, e toda, então é um pouco aquele cenário assim, imagina então não ter o lugar do debate internacional. Sim. Você percebe? Então, se de um lado a gente vai falar em vários pontos a dificuldade que existe nesse diálogo, né, como você mesmo trouxe um pouco antes, poxa, governos diferentes, um que vai ceder mais, outro que vai ceder menos, enfim, então a gente sabe essa dificuldade.
Agora, você imagina se você não tiver nunca esse momento de negociação diplomática entre as nações, pensa sem que isso exista. Uhum. Imagina se já existindo, a gente já esbarra, né, nessas limitações, né? Mas aí agora, indo para outra parte, dentro disso que você colocou, eu acho que a gente tem momentos da história, realmente mesmo, né, temos aqui apontado momentos da história muito difíceis e acho que difíceis em muitos sentidos, né? Sim. Que acho que esse tema que se coloca é para a gente pensar, mas espera, aquela postura, né, como as meninas colocavam, quando a gente vai simular o diplomata de uma nação, peraí, será que ele está considerando o ganho econômico como mais importante do que as vidas que estão se perdendo? Sim, são Será muitas que a hora que a dimensões, né? gente pensa nesse acordo econômico, ele está pensando só na circulação de produtos, não está pensando, né, numa melhora do padrão de vida da população daquele lugar? Então, a gente vive nesse mundo, é muito complexo a hora que a gente começa a pegar, seja uma guerra Rússia-Ucrânia, seja os que apoiam Israel, os que criticam, enfim, pensando, né, muitas camadas, vamos considerar, Sim. dentro disso. Eu acho que a gente vive, concordo com você de pensar, acho que não tem quem diga estamos num momento de paz, pelo amor. Acho que para nós, acho que como viemos já numa geração pós Segunda Guerra Mundial e pegamos ali já um momento mais do desfecho da Guerra Fria, enfim, eu nasci na década de 80, então tô pegando ali o finalzinho, você mais novo, as meninas então, babies, mas tá dizendo assim, acho que para nós essa sensação, né? E aí, quando você dizia, poxa, lá na Guerra Fria a gente tinha o equilíbrio. Tá, mas era equilíbrio pelo terror. Sim. É que nós sabemos que a Terceira Guerra Esse é o Mundial clássico explodiu. contra-argumento para quando dizem isso. Exato. A gente sabe, né? Nós sabemos que não explodiu porque estamos aqui, mas para quem vivia ali todo momento, né? Voltando lá no próprio exemplo lá da Coreia, poxa, daí a gente pode usar a bomba atômica também na Guerra da Coreia? Então quais são, né, os paradigmas? Então, acho que vivemos num momento de realmente muita instabilidade. Acho que, de um lado, existe talvez uma disputa entre, acho que essa questão muito da questão econômica, do mercado, mas que peso que isso tem nas relações quando a gente está pensando, por exemplo, em vidas, em resolver o Covid, na ajuda humanitária que não está chegando onde deveria chegar, até qual interesse se sobrepõe, você percebe? É um interesse militar, é um interesse econômico ou não? E aí isso também vai, acho que a importância desse espaço do Planck-ONU para que, primeiro, os alunos possam perceber e também ir criando essa consciência, né? Porque senão vai ficando muito desigual, né? Ou a gente volta para uma coisa unilateral, aquele decide, todo o resto Sim. vive mal, né? Meninas, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês, assim, estão no ensino médio, excelentes alunos, então vocês estudam bastante, leem bastante, sei que vocês gostam de geopolítica. Como vocês olham para esse momento? Vocês olham com um certo ceticismo e de forma mais cínica? Ou vocês enxergam ou de uma forma mais positiva e otimista em relação a como estamos caminhando nos próximos anos? Eu acho que eu acabo olhando de uma forma um pouco mais cínica, mais cética, assim, porque não parece que é uma coisa que tá evoluindo, já tá há um tempo assim, e essa própria crise da ordem internacional parece que é o que tá impedindo dos conflitos se resolverem, porque cada vez mais a gente consegue ver que os países estão olhando mais pro próprio umbigo, pra própria economia, e os blocos econômicos cada vez mais. Tudo bem que por mais que alguns estejam fluindo, estejam fazendo parcerias, outros estão ficando muito mais fechados, muito mais restritos. Então a gente está conseguindo ver que esse fechamento dos países está impedindo, por exemplo, que a gente consiga uma resolução para o conflito da Palestina, para o conflito da Ucrânia, porque aí um país vai lá no CSNU com o poder de veto dele e não deixa uma resolução acontecer. Então, se isso é importante para a economia desse país que está fazendo o veto, ele não vai deixar os outros países viverem em paz e harmonia. Tudo bem que isso é um exagero, né? Um pouco utópico. Mas vai ser um pouco difícil. Então, eu acho que, pelo que a gente vê hoje, com todas as notícias, estudando, não sei muito. Eu concordo. Eu acho que é difícil a gente olhar para tudo que tá acontecendo e, assim, não ter uma visão, como a Catarina disse, uma visão mais cética, mais cínica. Mas eu tento olhar para isso como, assim, uma reorganização
da ordem mundial, né? A gente comentou que ali até o século passado, fim do século passado, a gente tinha um mundo muito bipolar. E acho que começou a ter, assim, uma distribuição de poder, se a gente pode colocar dessa forma, assim, de tentar colocar outros países no poder e entender a relevância deles no mundo e também em algumas unidades menores, se é que isso faz sentido. Nossa, com certeza. É isso. E eu tento enxergar isso de uma forma um pouco mais otimista, de assim, tentar acreditar que não é o fim, mas uma reorganização, de que a gente Sim. consegue atingir um equilíbrio que não seja unipolar nem bipolar. Quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu Mas- li um livro muito bom, era The Post-American World, The Rise of the Rest, né? Então, o mundo Exato. o mundo pós-americano, a ascensão do resto, né? Seria essa Sim. ideia dessa ascensão de uma multipolaridade. E eu acho que é natural que tenha uma crise ali, né? A gente tá mudando a ordem de algo muito grande, mas é natural que tenha essa crise, mas eu tento acreditar que vai E- se organizar. Sim, eu tenho meus momentos também cínicos, um pouco céticos, só que eu costumo acreditar que a história, aí, embora não historiador, mas eu gosto de acreditar que a história, muitas vezes, ela dá um passo pra trás pra dar dois pra frente, sabe? Aquela coisa assim. Eu gosto de ser um otimista. Eu gosto de acreditar que a gente evolui muitas vezes de forma dialética, através de contradições e tudo mais, só que sempre de uma forma onde o progresso é inerente na nossa evolução. Eu quero acreditar nisso, pelo menos. Eu prefiro. Eu preciso. A gente tá Tiro dessa. está acabando, gente. Então, eu só queria trazer o seguinte, né? Sobre o papel da juventude global, da sociedade civil. Vocês são jovens, vocês estão nessa de estar simulando. Como vocês enxergam o papel da juventude, do ativismo? Como vocês acham que vocês podem contribuir para toda essa discussão enquanto indivíduos mesmo? Meninas, primeiro. Eu acho que a gente vê uma juventude que, como a Loé falou, que é uma oportunidade que não tinha há alguns anos atrás, acho que a gente vê um crescimento desse mundo, né, das simulações, das MUNs, e esse é um espaço, assim, que a gente tem para desenvolver o interesse de muitos jovens por política. O curso de Relações Internacionais era uma coisa que não Cresceu. existia há muito tempo Exatamente. atrás, e agora a É bem gente isso. tem. E é um dos cursos mais concorridos aqui do Brasil, né? Assim, é um curso já muito concorrido, muito bem qualificado. E acho que é o tipo de coisa que a juventude tá se interessando mais por política, eu acho. Apesar da gente ter também uma parte da juventude que não se interessa e que tá cada vez mais ali perdida nesse mundo, eu acredito que a gente tem, assim, um crescimento desse interesse. E quem sabe não sai um dia daqui do Plankiono um futuro político, um futuro presidente que vai conseguir ter uma formação. Sim, e uma coisa que eu acho que vem junto com isso é que agora a gente tá mais alinhado nessas coisas de simulação, de conhecer mais o mundo, se inteirar mais do que tá acontecendo por causa da internet, das redes sociais. Com Porque certeza. antigamente um curso de relações internacionais não era tão conhecido, porque, assim, desculpa, mas quem que tem 15 anos e vai pegar um jornal no papel e vai ficar lendo sobre as notícias? Ninguém Uhum. fazia isso. Exato. Então hoje é muito. Exceção do Lucas. Então hoje é muito mais fácil a gente abrir o celular no Instagram, no TikTok, ver uma notícia, se interessar e começar a pesquisar mais e acabar achando uma coisa que a gente realmente gosta. Uhum. E se juntar nessas simulações pra achar pessoas que também gostam disso e criar, assim, tipo, comunidades mesmo. E é muito legal achar gente que pensa igual você, ou que não, porque você debate, você discute. É muito incrível. Uhum. E acho que até ajuda você a entender um pouco o lado da outra pessoa, né? Sim. E ajuda a criar pessoas mais íntegras e completas e abrir esse espaço. Perfeito. Desculpa, Lê. Eu queria citar, eu acho que tem um sociólogo que eu gosto muito, chama Manuel Castells, e quando ele vai pensar essa mudança, o impacto da internet, essa coisa da juventude, né? Primeiro ele pensa o conceito da sociedade em rede, ele trabalha muito com essa ideia de como hoje a gente não está mais numa lógica hierarquizada, enfim, como é que o jovem, né? Então ele faz algumas provocações, né? Quando você pensa assim, quem é o dono da internet?
Você percebe? Então, assim, ele vai, essa coisa da sociedade em rede que vai expandindo, expandindo, expandindo. Então, ele já cresce com uma outra cabeça. A hora que você pensa, poxa, ele tá dialogando aqui e eu tô pesquisando, eu tô vendo um documento do governo da China, Sim. sei lá, que os Estados Unidos diz, olha essa capacidade. Enfim, então ele vai trabalhando muito como essa juventude vem. É muito diferente por essa possibilidade. E quando ele vai pensar na coisa dos movimentos sociais, que é outra coisa que eu gosto dele, e acho que esse você também ia gostar de ver, Catarina, ele chama de redes de indignação e esperança. Então, o que ele vai dizer? Então, hoje, um vídeo, vamos pegar lá o Black Lives Matter. E aí você tem, poxa, um assassinato brutal daquele homem negro por um policial, e aquele vídeo circula, George Floyd. George Floyd. É isso aí, George Floyd, isso mesmo. E aquele vídeo circula e as pessoas ficam indignadas. E aí, de repente, a hora que você vai ver aquele movimento, tá, quem que é o líder do movimento? E aí ele pensa muito isso, como os movimentos sociais, como eles estão diferentes, essa coisa hoje. Interessante. Porque ele tá acontecendo aqui no Brasil, mas ele também tá acontecendo lá em Londres, ele também tá acontecendo lá, sei lá, na Índia, também tá nos Estados Unidos. Então não é como naquele tempo Martin Luther King, tá, ou Gandhi, você quer acabar com o movimento, vai, prende o cara, mata o cara. Você percebe? Não que isso tenha acabado com o movimento, Sim. mas eu quero dizer que você tinha lideranças, né? E hoje, então você fala aquecimento global, movimento ambientalista, quem é o líder? Você percebe? Me lembra Movimento aquela- feminista, quem é líder? Lembra aquela frase do V de Vingança, né? Uma ideia é prova de balas. Então. E aí entender agora, só pra gente já ir fechando, né, esse papo nosso, acho que assim, entender esse mundo e transformação, Lucas, aí volta naquela pergunta que a gente fez. Então, talvez hoje, beleza, a gente possa não ter vivido lá os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas o mundo que a gente vive hoje, em outros aspectos, é muito diferente daquele mundo da Segunda Guerra Mundial. Principalmente a gente pensar em circulação de informação, os vídeos, o que a Catarina colocou agora. Então, a quantidade de informação, pode ter aqui uma mídia que tem tal posição sobre lá o conflito de Israel, mas eu também consigo buscar uma outra mídia, um outro que está lá trazendo uma outra visão. Então, isso também faz com que o debate fique mais rico. Então, vou pelo lado de vocês, de pensar, a gente vive mesmo essa crise, acho que a crise também traz o crescimento no sentido de humanidade mesmo. Sim. Da gente, então, parar para reavaliar os valores. Poxa, está tudo bem, crianças ali morrendo, é isso? Né? Não é possível, a gente chegou com tanta tecnologia até aqui para poder estar lidando com problemas tão básicos, né? Como pensar, por exemplo, a distribuição de alimentos. Sim. Eu pensava que já estava falando de inteligência artificial. Pois é. E nós estamos pensando. Então, assim, e aí entram essas outras questões. Então, acho que a gente tem essa lógica mesmo de pensar a questão do progresso, mas do outro lado como isso chegar, né, em todas as partes, e aí que tipo de cenário a gente quer, né? Então, eu considero esse papo todo muito rico, porque não tem como fugir. Sim, com certeza. E eu acho interessante ver, né, como vocês trouxeram. Isso pode sair políticos daqui e tudo mais. E sim, sem dúvida, mas eu acho que, além disso, o que, enquanto professor, acho que a Loia vai entender o que eu quero dizer. Independente se vão sair diplomatas ou políticos, vão sair advogados, médicos, veterinários, o que for. Só que vão ser pessoas que têm essa visão, que têm essa personalidade, que têm esse preparo. Se poder dizer até de um diplomata, mas eu acho que vai além disso, né? É de um ser humano preparado para viver nesse mundo globalizado, que possa ser mais humano e que possa... Vão cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Exato. E que possam abraçar o lado... ver o lado positivo, porque assim, Cata, você falando aí bem das redes sociais e tudo mais, a gente sabe que a gente poderia ficar aqui uma hora falando só do lado ruim também. Também. E Que é muito grande. e aí vem o que eu disse, das contradições inerentes ao progresso. Gente, infelizmente eu preciso terminar. Então vamos lá. Comenta que vocês querem que a gente volte. Por favor. Gente, ó, Parte 2. não, certamente faremos. Pessoal, a edição, o nosso Plank-On 2025 será nos dias 10 e 11 de outubro. 10 e 11 de outubro. Então esperamos vocês, dia 10 e 11, aqui no Plank.
Fiquem atentos, vamos muito em breve estar dizendo qual é a data de inscrição, onde fazer as inscrições e tudo mais, tá? Fiquem de olho no nosso Instagram, @plank_ono, que a gente tá sempre postando por lá. Esse ano a gente cresceu muito essa área do marketing. E a gente tá fazendo vários posts lá sobre diversas coisas e vamos falar sobre também as inscrições. E vamos seguir fazendo trends seguir. interessantes e confusas e engraçadas. Gente, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente.